uma alegria muito grande estar com vocês. Domingo, dia que a gente fica aí esperando já por esse tempo de louvor, de adoração, por essa palavra de Deus que muda tudo. E eu creio mesmo, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você. Então eu queria que agora você já tomasse posse disso. Deus quer falar com você. Vamos lá, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, se prepare. Livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao 24, vou estar lendo. Peço que você agora anote, que você esteja anotando aí, e você vem me acompanhando, vamos estudar juntos aqui. E eu creio que quando nós terminarmos aqui, você vai poder escrever aí no chat, aí dizendo assim: Deus falou comigo, tá bom? Quero dar as boas-vindas a todos que estão entrando aí no nosso canal. Você que está conosco aí no chat, escrevendo aí, diz de onde você é, tá bom? Escreve aí, olha, sou de tal lugar. E há pessoas que estão aí prontas, preparadas também para a oração. Se você precisar de alguma oração, tem alguém aí que já vai estar entrando em contato com você, tá bom? Para orar por você. Mas agora eu peço que você dê atenção à leitura da palavra, tá bom? Olha agora aí, vamos ler a palavra juntos. Chame os seus filhos, né? Vamos fazer agora mesmo um culto em casa, tá bom? O texto começa assim, Lucas capítulo 15, versículo 17 a 24. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu morrendo de fome. Eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e seu coração se encheu de compaixão, e ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele, coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, matem o novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Amém? Eu vou pedir a você, onde você estiver agora, que você ore comigo, tá bom? Se estiver em sua casa aí, que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, ore por você, peça a Deus que te dê uma palavra, uma revelação, e ore por alguém, interceda por alguém, para que essa pessoa também seja alcançada agora. Vamos orar mesmo, por favor. Mesmo que você esteja olhando para uma televisão, eu creio que Deus está aí onde você está, você pode falar com Ele. Orar é falar com Deus. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que fale conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui e eu quero declarar uma sede, uma fome, uma necessidade de ouvir a Tua palavra, de um toque, de uma revelação, de sermos alcançados esta noite. Senhor, eu não sei nomes, não sei quem são, mas o Senhor sabe cada um, o Senhor sabe o nome de cada um, o Senhor conhece individualmente agora aqui. Então eu peço que a Tua palavra agora ela seja repartida aqui, ela seja derramada, Senhor, sobre lares, sobre famílias, sobre casais, sobre homens, mulheres, jovens, crianças agora, sejam alcançados por esta palavra. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vai falar com você.
Deus vai falar com você. Essa parábola foi usada por Jesus para responder. Jesus precisava responder. As pessoas estavam questionando. Assim, na verdade, eles estavam cansando já, aborrecendo, porque eles ficavam assim comentando, reclamando, por que Jesus dava tanta atenção a gente ruim, né? Segundo o conceito nosso, por que Jesus gasta tanto tempo com pecadores, né? Então eles começaram a falar, falar assim, poxa, Jesus anda muito próximo, Jesus dá muita atenção a pecadores, e aí ele usa então, diz assim, contou-lhes estas parábolas, e aí ele conta essas histórias aqui, para responder. Então essas parábolas que Jesus conta aqui, está respondendo o que eles estão falando, e a primeira parábola que ele conta nesse capítulo, ele fala de uma ovelha que foi perdida. Ele fala, havia um homem, tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma. O interessante, e é bonito isso, é que alguém ali, alguém que estava ouvindo isso, com certeza tinha perdido uma ovelha. E na hora aquilo foi forte, falou forte com ele, ele entendeu. Falou, poxa, é igual, né? Quando a gente perde um animal daquele, a gente vai atrás, a gente se preocupa, a gente dá atenção. Depois ele, na segunda parábola, ele fala de uma mulher que tinha 10 moedas. Assim, se você olhar na perspectiva de quem sempre vai ter moedas, e vai ter mais 10, e depois vai ter mais 10, você não entende por que aquela mulher tira tudo do lugar, e tenta achar, e procura. Mas se você olhar, e você imaginar alguém que só tinha 10, e que talvez não teria outras, só aquelas, você vai entender por que aquela mulher procurou tanto uma moeda. A terceira parábola é essa que eu acabei de ler. Eu acabei de ler para você essa parábola. Fala do filho pródigo. Um moço que queria conhecer o mundo. Talvez ele tenha ouvido assim alguém falar de coisas lá fora, prazeres lá fora, e ele, num sonho, numa ilusão, ele quer ir lá para conhecer. Nós sabemos que é passageiro, hoje a gente já sabe que é passageiro, mas ele saiu, ele quis ir lá conhecer como era tudo aquilo. E aí, quando tudo deu errado, ele pensa em voltar, ele precisa voltar agora. A salvação dele, a única saída dele era voltar para casa. E aí Jesus está contando, né? Como é que o pai o recebeu. Então isso tudo aqui Jesus usou para responder por que Jesus dava tanta atenção, dava uma atenção especial e se interessava por pecadores. Agora eu quero usar essa parábola que eu li com vocês para ministrar a palavra dessa noite, tá bom? Tema de hoje, você que vai anotar comigo aí, vai estudar comigo, nunca se esqueça. Se você pudesse agora, fala para alguém assim, nunca se esqueça. Fala isso para ela aí, olha, nunca se esqueça. Nos nossos trabalhos de rua, nos nossos trabalhos com moradores de rua, servindo os moradores de rua, nós encontramos nas ruas diamantes, pedras preciosas. Saindo nas ruas para levar uma sopa, a gente encontra cada figura que você não imagina. A gente encontra cantores, de verdade, gente, cantores que, olha, assim, iria ajudar e muito no louvor da igreja, e qualquer igreja, porque pessoas com uma voz maravilhosa, pessoas, a gente está lá assim, vai oferecer uma sopa, eles começam a cantar, e você fica impressionado com a voz que tem, né? Você, lá na rua, lá você encontra pessoas que fazem uma oração assim, que você fica espantado.
Eu não sei, eu gosto de ouvir. Tem gente que sabe orar. Tem gente que a oração é marcante. É aquela oração que você fica ouvindo a pessoa falar com Deus com tanta graça. Você ouve na rua, às vezes está lá um morador de rua fazendo aquela oração maravilhosa. Você encontra na rua também professores da escola dominical, sabem tudo de Bíblia. E aí você deve estar me perguntando, mas então por que estão nas ruas, morando nas ruas? E eu vou responder para você, porque eles esqueceram quem eles são, eles esqueceram o melhor, e é sobre isso que eu quero falar. Tema de hoje: nunca se esqueça. Essas pessoas, se você ficar com elas 5 minutos na rua, e você conversar com elas ali 5 minutos, elas lembram quem elas já foram, lembram da igreja, lembram do ministério, lembram da consagração, elas lembram tudo, mas porque esqueceram, elas hoje vivem das sobras, vivem do que a vida dá. Com certeza minha mãe não sabe isso, minha mãe com certeza ela não imagina isso, mas minha mãe é uma pessoa que nunca deixa eu esquecer quem eu sou. Ela nem sabe que ela faz isso, eu tenho certeza, porque toda vez que minha mãe não está bem, assim, eu percebo que ela está um pouco triste, ou está com dor, ou alguma coisa assim, ela fala para mim quem eu sou para ela. Ali eu tenho um momento ali, eu fico um pouco constrangido quando ela fala quem eu sou para ela, tal, mas aquilo é uma mensagem para mim, que não me deixa esquecer quem eu sou. Tem uma pessoa que é muito importante para mim, assim, só de falar dá um nó, né? É uma pessoa que já me ajudou muito na vida, muito. Eu sou devedor, né? Uma pessoa que me levou para a igreja, nas antigas EBFs, a gente ficava na rua o dia inteiro, e essa mulher com um coração maior que, essa mulher, ela como que raptava a gente nas ruas, né? Ela pegava a gente lá nas ruas do bairro, e levava para as EBFs. Essa mulher um dia, ela me disse assim: você é o meu pastor. E ali eu não consigo esquecer quem eu sou. Ela me lembra com essas palavras, são tão fortes. Quando ela fala assim, parece que ela está vestindo uma roupa em mim, sabe? Colocando uma roupa. E aí eu sei quem eu sou. Ela diz: você é o meu pastor. Aquele Robinson Shiba, que é dono do Shining Box, um dia ouvindo o testemunho dele, o relato dele, um cara que errou, mas errou assim absurdamente, e ele conta várias vezes, ele fala assim: meu pai sempre me dizia, eu acredito em você, eu acredito em você. E o que fez ele chegar, ele fala isso na sua história, ele conta o que fez eu chegar onde eu cheguei. Um cara que sempre errou, já errei demais. Ele fala assim: meu pai falando para mim, eu acredito em você. Essa parábola fala de um pai que nunca esqueceu do seu filho. É lindo, gente, porque, para você ter uma ideia, quando o filho estava longe, lá longe, vindo, o pai viu, o pai reconheceu, e diz assim: e saiu correndo ao seu encontro, tomado de uma compaixão. Ele foi lá, porque ele nunca esqueceu do seu filho. Essa parábola fala de um moço, que ele esqueceu quem ele era, mas ele lembrou, e quando ele lembra da casa do pai, e ele fala: eu vou voltar. E uma coisa que ele lembra que na casa do pai dele, até os empregados lá vivem bem, vivem melhor.
Ele lembrou disso, ele tinha esquecido. Essa parábola fala também de um outro moço, que ele esqueceu e não conseguiu lembrar mais. Ele esqueceu até que ele tinha irmão. Tanto que ele diz assim, ele fala para o pai, esse seu filho, ele não fala meu irmão, ele fala assim, esse teu filho volta. Ele esqueceu e ele não consegue mais lembrar. E aí, quando você esquece, você vive do que a vida dá, você vive das sobras. Eu queria ministrar essa palavra, uma palavra muito importante. Nunca se esqueça. Nós vamos passando por situações na nossa vida, são situações adversas, são tristezas, são fases, são problemas, e a intenção é fazer você esquecer, e a gente esquece rápido. É impressionante como da noite para o dia a gente acaba esquecendo. Então eu queria ministrar essa palavra, nunca esqueça, guarde isso no seu coração, tá bom? Vamos lá, estuda comigo aqui, olha, eu separei de uma forma aqui que você possa ir entendendo o que Deus quer falar, tá bom? Vamos lá, o que acontece quando você esquece? O que acontece quando você esquece? Primeira coisa, você vive do que sobra. Eu já falei isso várias vezes aqui, ó. Você vive do que a vida dá, né? Em Lucas capítulo 15, versículo 16, o texto diz assim: o jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele voltou para casa, ele tinha esquecido, e ele, naquele momento ali que ele estava passando aquela situação, vivendo do que a vida dava e do que sobrava, ele lembrou e ele falou, vou voltar para casa. Mas nesse momento que ele está voltando para casa, ele esquece algo assim fundamental, algo muito importante. Ele esquece quem ele era, ele esquece que ele é filho, e ele está voltando como ninguém, ele está voltando assim como alguém que esqueceu tudo. E ele chega com um discurso para o pai dele, ele fala, pai, eu só errei, eu não mereço mais nada, eu não sou mais ninguém, eu sei que eu não sou, mas me deixa ficar aqui como um empregado. Quando ele está falando isso, o pai interrompe, o pai percebe que ele tinha esquecido, na maneira como ele falava, porque a Bíblia diz assim, a boca fala do que está no coração, e ele então aqui no coração, ele tinha esquecido, e ele está falando, pai, me deixa voltar aqui, eu fico aqui como um empregado. O pai na hora interrompe e lembra, e a maneira de lembrar é essa, o pai fala assim, gente, corram, depressa, tragam as sandálias. Por quê? Porque empregado, escravo, não usava sandálias, filho usa sandálias. Então o pai, antes que aquele discurso se prolongue, o pai fala para todos, depressa, coloque uma sandália no pé desse menino, para que ele lembre logo quem ele é para mim, e que todos também vejam, e ele agora se lembre diante de todos, que ele é filho, meu filho. Segunda coisa, nunca se esqueça. E o que acontece quando você esquece? Você pensa que não tem nada. Você passa a viver dessa maneira, como se tudo tivesse acabado. Em Lucas 15, 29, porém ele respondeu ao pai, estes anos todos, eu estou falando do outro moço, estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Durante esse tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. A resposta do pai para ele, o pai percebeu que ele esqueceu, e quando esquece, dá um sentimento, eu não tenho mais nada, acabou tudo.
O pai então dá uma resposta para ele, tentando lembrá-lo: tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho, filho. Não é só um cabrito não, filho. Tudo o que eu tenho, filho, é seu. Agora, quando uma pessoa esquece, ela pensa que não tem mais nada. Quando uma pessoa está passando por um momento de uma tristeza profunda, uma depressão, mesmo ela tendo filhos, podem ser filhos pequenos ainda sendo amamentados, pais, cônjuges, amigos, ela esquece, e ela vive como se ela não tivesse mais ninguém. Por isso que é tão difícil se recuperar, porque ela entra num mundo, um isolamento de que ela não tem mais ninguém, ela não tem mais nada, até que ela consegue, de alguma maneira, uma ação, e ela consegue lembrar que ela não está sozinha. Cuidado, isso acontece com quem esquece. Terceiro, e muito importante isso, peço que você anote isso. O que acontece quando uma pessoa esquece? Ela perde o juízo. Quem nunca ouviu isso, hein? Quem nunca ouviu alguém dizer assim: tenha juízo. Ou seja, o dicionário diz assim que juízo é a capacidade de avaliar com bom senso. A pessoa perde, ela esquece, faz loucuras, perdeu o juízo. Em Lucas 15:17, o texto diz assim: quando ele finalmente voltou ao juízo, olha o que ele está dizendo, ó. Quando ele lembrou ali, ele voltou ao juízo, ele lembrou da casa do pai, ele tinha esquecido. Olha onde ele foi parar num quintal, tentando, e diz assim, ele buscava se alimentar das sobras dos porcos ali, do que era dado aos porcos. Ali ele lembrou, e quando ele lembrou, ele recuperou o juízo. E quando esse juízo vem, ele fala assim: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Nós pais, nós deveríamos trabalhar essa questão no coração dos nossos filhos, para eles nunca, de forma alguma esquecerem quem eles são, porque essa é a razão porque muitos jovens perdem o juízo. Um momento, um lapso de memória, um esquecimento, esquecem quem eles são, e aí cometem as piores loucuras. Foi um momento em que perde o juízo, e a gente fica falando: tenha juízo, não adianta, você precisa lembrar, falar continuamente, como aquele pai falava para o Robinson: eu acredito em você, e ele errava: eu acredito em você, e ele errava, e o pai dizia: filho, não esquece isso, eu acredito em você. Quantas pessoas você conhece que já perderam o juízo? Essas pessoas precisam ser lembradas. Você deveria lembrar. Talvez uma ligação dizendo para ela: olha, eu queria que você não esquecesse. Seja o que for, você é importante para mim. Não esquece isso, não. Você é importante para nós. Fala isso para alguém, tá bom? Lembra alguém, porque ela pode ter perdido o juízo. Vamos lá? Vamos aqui, vamos estudar isso. Então eu falei, o que acontece quando a pessoa esquece. O tema de hoje é: nunca se esqueça. Nunca se esqueça. E aí, o que fazer então para não esquecer? Aqui eu queria levar você agora nessa palavra aqui que Deus quer falar comigo e com você, algo muito importante. Vamos lá. Primeira coisa aqui, tenha espaço na memória. Tenha aí um espaço. Cuidado, você vai ocupando, você só vai pensando em outras coisas, só vai ouvindo rumores, você só vai ouvindo história dos outros, e aquilo vai enchendo a sua cabeça, e você esquece o melhor, você esquece a coisa mais importante, você esquece o que você não poderia de maneira nenhuma esquecer. Em Lamentações, vou dar um tempo para você achar, talvez você nunca tenha aberto um livro de Lamentações.
Vamos lá, Lamentações, capítulo 3, versículo 18 a 21. Eu vou pedir que você faça isso para você ler comigo. Olha o que diz o texto. Por isso, digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu pranto, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Estou lendo na Nova Versão Internacional, e ele diz assim: eu me lembro de muitas coisas, que eu já passei na vida. Eu me lembro das minhas angústias, eu me lembro dos meus sofrimentos, eu me lembro das minhas lutas, mas ele diz assim, mas eu guardei um espaço, eu reservei um espaço na minha memória para eu não esquecer, e eu então quero trazer a memória. Ele está dizendo aqui, eu quero trazer a memória, o que pode me dar esperança. E eu queria levar você hoje, o tema é esse, nunca se esqueça. Quantos estão assistindo agora e pode dizer, eu já fui curado, eu já fui abençoado, eu já fui tocado por Deus, eu já vivi uma experiência, pastor, que se eu contar, talvez muitos não vão acreditar. Deixa um espaço para essa memória, não deixa nada sufocar essa memória dentro de você. O que me impressiona é eu sentar com alguém na rua, servindo ali uma sopa para uma pessoa ali embriagada, suja, perdida na rua, é que ela não lembra, e aí você começa a conversar com ela, e ela então começa a trazer a memória, e ela fala, olha, eu era do ministério, eu era da escola bíblica dominical, e sabe o que aconteceu? Ela esqueceu, porque ela não deixou um espaço. Então, eu estou falando aqui, olha, tenha um espaço em sua memória, guarde isso, não perca essas boas lembranças do que Deus já fez, porque Ele vai fazer de novo. Não deixe nada sufocar. A Bíblia diz assim que quando você morre, aí não dá mais jeito. Então, enquanto ainda há vida, traz a memória, busque isso, as coisas que Deus já fez, situações que você passou, que você mesmo disse, não tem mais saída, agora acabou. E aí, olha, Deus fez nascer um novo dia sobre a sua vida, fez nascer a esperança, eu quero trazer a memória aqui, guardar aqui o que me dá esperança. Pessoas que sempre dizem assim, tudo vai bem, é porque tem espaço na memória, está lá guardado. Nós cantávamos um hino, Conta as bênçãos. A letra desse hino diz assim, olha: tens acaso mágoas, triste ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Deixa um espaço em sua memória. Olha, é uma parábola. Jesus está contando uma história, mas vivendo essa parábola, que sorte esse menino teve de ter um espacinho ali, porque ele esqueceu, foi viver o mundo, as paixões do mundo, esqueceu que era filho, mas havia um espaço na memória dele, uma lembrança de casa, e ele ali naquele momento ali, já no fundo do poço, ele lembra, na casa do meu pai, há uma esperança, há uma esperança. Outra coisa, para você nunca esquecer,
Isso vai te ajudar a não esquecer. Não perca o foco. Aconteça o que acontecer, foco. Se concentre naquilo, fique naquilo, não mude. Os rumores, as circunstâncias, o que estiver acontecendo, não pare, foco. Continue seu caminhar firme, focado, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foco, não perca. Se você se perder, você esquece. Um exemplo clássico na Bíblia, Pedro fala com Jesus e: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus fala: Pedro, vem. Essa palavra é muito forte, vem. Essa palavra ela pavimenta, essa palavra ela estabelece fundamentos sólidos. E ele desce do barco, pisa sobre as águas e não afunda. Mas quando ele perde o foco, Jesus, a palavra de Jesus é o meu foco. Não posso esquecer as promessas, não posso esquecer o que ele falou comigo, não posso esquecer, ele falou para mim: venha e aconteça o que acontecer, porque agindo Deus, quem impedirá? E ele falou, e a palavra não tornará vazia, enquanto ela não cumprir aquilo pela qual ela foi ordenada. Foi dada uma ordem. Não perca o foco em Gênesis 45, 20, eu fui buscar esse texto, porque a gente esquece o melhor, a gente perde o foco e vai se apegando a coisinhas, a coisas que vão se perder, são passageiras. Em Gênesis o povo está para sair da escravidão. Em Gênesis 45, 20 diz assim: não se preocupem com os seus bens. E eu, lendo esse texto diversas vezes, eu fiquei imaginando ali um povo naquela escravidão, um povo ali, anos e anos ali, morando naquele lugar, deviam ter poucas coisas, deviam ter algumas coisas, talvez algumas coisas já velhas. Foco. Vocês estão saindo para viver algo novo, vocês estão saindo para viver o melhor. Foco. Haverá um novo tempo. Então o texto diz: não se preocupe com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. E quem já leu sabe o que aconteceu. Saíram carregados, carruagens. Foco, Deus tem o melhor para você. Não esqueça, não troque isso, não perca o melhor, não pegue ônibus errado, não se envolva errado, não faça isso, não entre em relacionamentos errados. Deus tem o melhor para você, Deus já tem tudo preparado, certo. O que vai te honrar, Deus já tem sobre a sua vida, tudo preparado, aquilo que será alegria, porque a bênção do Senhor enriquece e não vem acrescida de dores. Aprenda isso. Foco. Essa questão de perder foco, ela é envolvente, porque às vezes você está determinado ali, você tem algo, mas é fácil roubar isso, é fácil você se perder. Eu mesmo, às vezes eu saio de casa e vou buscar algo, né? Eu vou lá buscar algo, aí no caminho chega uma mensagem, no caminho uma ligação, no caminho eu falo comigo mesmo. Não sei se você faz isso, mas eu estou dentro do carro, começo a discutir comigo. Aí eu falo: rapaz, por que você fez isso? Por que você vai fazer isso? E eu volto para casa sem aquilo que eu fui buscar. Guaratinguetá, eu acho que em nenhum lugar do mundo tem tanta rotatória como tem Guaratinguetá. Guaratinguetá é conhecida a cidade da voltinha, porque tem rotatória em todos os lugares, tem uma rotatória. Eu amo rotatória, porque é na rotatória que eu lembro. Esqueci, você sai, 1 minuto que você sai, eu esqueci. Aí eu dou aquela voltinha na rotatória, recupero o foco. Lembrei. Essa é a palavra que eu tenho para dar para você. Não perca o foco. Fique ali, permaneça ali.
persevere naquilo. Deus vai te honrar. Nunca se esqueça isso. Quantas pessoas começaram bem e terminaram mal porque esqueceram? Quantas e quantas pessoas já estiveram num palco de igreja, já estiveram com o microfone nas mãos e hoje estão nas ruas porque perderam o foco, e o foco é Cristo, é Jesus. Olhe para Ele, não troque Ele por nada, não nego Jesus. E para terminar, e eu vou pedir a sua atenção agora, Deus quer falar algo muito forte com você. Tema de hoje: nunca se esqueça. Terceira coisa que eu quero falar aqui: volte para o lugar das boas lembranças. Volte para o lugar que alimenta as boas lembranças. Volte ao lugar que traz paixão para o seu coração. Volte para o lugar onde seu coração se alegra, onde você vive, onde você respira, onde você é livre, onde você é alguém, alguma coisa. Foi isso que esse moço fez, foi isso que ele fez. Ele disse: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Olha, onde ele estava, ele tentava comer alguma coisa, mas ninguém dava nada. Ele falou: eu vou voltar para onde tem, e tem muito. Ele diz assim: e aqui estou eu morrendo de fome, eu vou voltar para casa. Nunca se esqueça. E para você não esquecer, volte para casa, volte para a igreja, volte para o colo. Uma vez eu estava ministrando no encontro, isso marcou minha vida. Estava ministrando no encontro, e havia uma ministração de Deus ali de fazer lembrar as coisas boas da vida, coisas antigas, tal, mas coisas boas da vida. E eu terminei de falar, eu ia orar com as pessoas naquele encontro, e eu pedi então: feche seus olhos, vamos orar, que é uma ministração de Deus, Deus quer te lembrar. E foi forte para mim, porque no meio daquele povo que estava lá, uma senhora já, ela colocou os pés em cima da cadeira onde ela estava, ela dobrou os pés assim, em cima da cadeira, assim, numa posição, a gente chama aquela posição fetal, aquela posição do útero, e ela chorou. Eu vi aquilo ali, uma senhora, ela se encolheu toda ali, e ela chorou, falando com Deus. Era a posição que ela se achava segura. Ela voltou para um lugar que traz boas lembranças. É o lugar onde a gente se sente protegido. E eu queria então ministrar isso na sua vida. Quantas pessoas falam para mim: pastor, eu lembro dos retiros. Então volte. Quantas pessoas falam assim para mim: pastor, eu lembro das suas ministrações, eu lembro do louvor, eu lembro dos irmãos. Então volte para o lugar das boas lembranças. Volte para aquele lugar que faz você jamais esquecer quem você é. Como é bom quando eu estou passando uma situação muito difícil, quando eu não estou bem, e um minuto às vezes com a minha mãe ali, a minha mãe muitas vezes usada por Deus, ela me faz lembrar, ela fala algumas coisas, quem eu sou para ela, e aquilo ali é um lugar que eu me sinto sendo restaurado, o lugar das boas lembranças. No livro de Salmos 143, versículo 5, diz assim: olha, eu me lembro dos tempos passados, fico pensando nas grandes coisas que o Senhor fez, e medito
nas obras das suas mãos. É esse lugar. Quando eu me lembro do que Deus já fez. Esse é um lugar gostoso de estar, de ficar lembrando, para que eu nunca venha esquecer. Davi um dia disse assim: eu já fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi. Essa é a lembrança que eu tenho. Eu nunca vi um justo, nunca vi um justo ter necessidade, nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão, nunca vi. Eu tenho essa lembrança. No livro de Salmos 126, versículo 1 e 2, olha que texto maravilhoso. Isso é um lugar, é um ambiente de memórias. Por isso que lá em Lamentações diz: eu quero trazer à memória essas coisas para jamais eu esquecer. Eu posso estar passando o que eu estiver passando, mas eu não posso esquecer isso, que na casa do meu Pai sempre haverá recursos, sempre haverá consolo, sempre haverá uma esperança, sempre lá é o meu lugar. Salmo 126, 1 e 2 diz assim: quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar, de tanta alegria. E muitas nações por toda a terra reconheciam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Tema de hoje: nunca esqueça. E para você não esquecer, volte para o lugar das boas lembranças. Volte para casa, volte para a igreja, volte para o ministério, volte para os seus amigos, volte para o colo. Talvez o que você mais esteja precisando é colo. Volte, deixa alguém cuidar de você. Talvez você esteja se sentindo um nada, então volta. Com certeza alguém vai pôr sandálias nos seus pés, para que você jamais esqueça: você é importante demais. Você é um filho amado, um filho querido. Nunca se esqueça. Nós vamos cantar, e eu queria que nesse momento de louvor, de adoração, fala dessa graça, você voltasse aí, você tivesse esse tempo para lembrar. Talvez você diga: meu Deus, eu já cantei, eu já fui do ministério, eu já servi, eu já fui, eu já fiz. Volta. Há um colo para você, há uma esperança para você, há um abrigo para você, há uma sandália te esperando. Você é filho, você é importante. Enquanto eles estiverem cantando, que você agora mesmo tome essa decisão em nome de Jesus Cristo. Tome essa decisão: eu quero voltar, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Vamos adorar, cante junto, adore, se entregue em nome de Jesus.